Cidadão Silvestre. Cidadão Silvestre. Cidadão Silvestre. Agora a gente vai começar a trocar uma ideia, né, sobre a situação do Robinho. Para quem não sabe, né, ele foi não só acusado, mas ele foi investigado e houve uma persecução penal contra ele na Itália. O que aconteceu? Uma mulher albanesa, uma jovem albanesa, estava comemorando o aniversário dela anos atrás, acho que 2011, algo assim, e o Robinho e alguns amigos teriam se aproveitado de estar embriagado e tudo mais, e a investigação, a questão de conversas e outras coisas comprovou que ele teria cometido um ato de abuso e etc., junto com os amigos lá. Porque também nós sabemos, né, que as pessoas às vezes criam até mais coragem de fazer absurdos quando estão em volta de pessoas que apoiam aquilo que ela está fazendo, né? Então, assim, a situação que a gente teve foi de uma investigação criminal na Itália e uma persecução penal, ou seja, um ajuizamento de uma ação, o acompanhamento, o direito à defesa, recurso e etc. Por que muitos jornais, muita gente está falando, o Robinho não compareceu nas audiências, o Robinho não foi, etc. Por que o Robinho e os amigos dele não foram, e etc. Simplesmente pelo fato de que, se estivessem lá, pode ser que o passaporte deles seria cassado. E aí, com isso, eles não poderiam sair da Itália. Então, tem esse elemento para justificar também por que eles não ficaram lá, né? Nessa questão do Robinho. Ele não compareceu nas audiências, né? O processo foi feito com advogados o representando, mas ele não foi, né? Não compareceu. Teve agora o julgamento na chamada Corte de Cassação Italiana, e ele não compareceu, e obviamente que não precisa. Quem tem que estar lá é o advogado fazendo a defesa. Mas, geralmente, as partes, quando é um caso muito grande assim, elas geralmente vão querer acompanhar e etc. Só que se o Robinho estivesse na Itália, como eu disse, o passaporte dele poderia ser cassado por conta dessa situação, porque isso já é uma prisão muito próxima. Porque agora o pessoal falou, é a terceira e última instância. Só que ainda cabe algum tipo de pedido de esclarecimento, alguma outra questão, que aqui no Brasil nós chamamos de embargo de declaração. Lá, eles têm a forma deles adequada, né? Eles têm um prazo, né? Eles anunciaram o julgamento, eles anunciaram que o Robinho ele não teve o recurso dele provido, ou seja, ele não ganhou o recurso, e com isso mantém-se a decisão da juíza, que determinou a condenação dele a 9 anos e ao amigo dele também, né? Então temos esses dois condenados pela justiça italiana. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente falar um pouquinho dessa matéria específica do caso do Robinho, né? Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Olha aqui, olha. Robinho é condenado definitivamente por... eu não posso falar essa palavra, né? Por conta do YouTube. Na Itália. Julgamento na terceira e última instância na justiça ocorreu nessa quarta. Aí tá aqui, né? O atacante Robinho, de 37 anos, foi condenado nessa quarta-feira na terceira e última instância da justiça italiana. Só um detalhe, gente. Não é que seja instância, tá? É uma instância especial. Você normalmente tem 2 instâncias e aí você pode recorrer para uma corte superior, tá? Pelo crime, que vocês viram aqui, né? Já aqui está escrito, cometido há 9 anos em Milão, quando ele jogava pelo Milan, com a sentença que é definitiva, mais ou menos, como eu disse, ainda cabe um pedido de esclarecimento ou alguma coisa, mas esse era o último grande recurso dele mesmo, né? Ele passa a ser considerado culpado. Então, ele vai passar a ser considerado culpado mais para frente. Ainda não saiu a decisão. Teve o julgamento, mas a decisão ainda não saiu. Então, ele ainda não é. Então, vamos passo a passo para vocês saberem, né? A pena é de 9 anos de prisão com multa de 60 mil euros.
que dá 374 mil reais. A condenação e a pena também foram confirmadas para o amigo do jogador, Ricardo Falco, assim como nas outras vezes, nenhum dos dois réus esteve presente no julgamento, ocorrido na terceira sessão penal do Supremo Tribunal de Cassação em Roma. Ou seja, aqui, ó, olha o que eu falei para vocês. Tá vendo aqui? Nenhum dos dois réus esteve presente. É óbvio, porque se ele estiver presente, o que vai acabar acontecendo? Eles serão perseguidos, né? Vai ter uma determinação de que eles fiquem na Itália, que eles não saiam do país. Só que aí agora vem o grande ponto, e é aqui que eu quero tratar com vocês. Aonde está o Robinho agora? O Robinho está no Brasil. Ele não pode ser extraditado para a Itália. Por quê, Bruno? Porque o Brasil não extradita brasileiros natos. Ah, então ele não vai cumprir, ele não vai ser preso? Mais ou menos. A justiça italiana, ela pode pedir a homologação da sentença italiana no Brasil. Só que para isso vai ter que seguir os trâmites brasileiros. Isso vai levar mais um tempo. Então, existe sim a chance dele ser preso, mas isso ainda vai demorar porque a corte italiana tem que encaminhar isso ao Brasil. Tá? Outros casos já aconteceram assim, de brasileiros que foram para a Itália e eles tinham nacionalidade italiana também, ou cidadania, e aí não foram extraditados para o Brasil, porque depende de acordo, depende de muitas coisas. Agora, se o Robinho sair do Brasil e for para algum país em que tem acordos com a Europa, com a União Europeia em geral, o que vai acontecer? Ele pode ser extraditado deste país para a Itália. Então, pode ter essa situação. Então, acredito eu que ele vai tentar procrastinar, tentar fazer com que o processo demore o máximo possível e ele deve ficar aqui no Brasil por conta disso. O máximo que ele deve fazer é dar uma de malandro e talvez ir de carro para o Uruguai, Paraguai, Argentina, lugares assim que tem fronteira com o Brasil e que talvez ele ache que não vai acontecer nada, né? Mas, enfim, é mais ou menos por aí que as coisas acontecem. E o que é importante falar desse caso do Robinho? Você vê quanto tempo que esse processo demorou, quantos anos que isso aconteceu. Mas a investigação aconteceu, foram juntadas provas, as conversas vazadas mostraram que ele sabia que a mulher estava alcoolizada, que ela não deve nem lembrar de tão alcoolizada que estava. Então, assim, existem muitas coisas aí. E aí é por isso que a gente tem que tomar cuidado dos dois lados. As mulheres têm que tomar cuidado com esse tipo de grupinho, né, de amigos que quer se aproveitar, que age dessa forma. E também nós, homens, temos que tomar cuidado não só com o tipo de pessoas que estão à nossa volta, o tipo de pensamento que essas pessoas têm, como também nas nossas atitudes. Então, são essas coisas. Porque quando alguém chega, quando uma mulher chega e fala assim pra gente, olha, todo homem é um estuprador em potencial. Quando uma mulher fala isso, ela não está de toda errada. Por que eu quero dizer isso? Porque, primeiro, quem pode cometer esse ato, ou quem mais, conforme as estatísticas, pratica esse ato, são homens. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quando você tem medo, ou quando você sofre alguma violência na sociedade, e isso é corriqueiro, a tendência é que esse ato se repita, as pessoas tentem naturalizar, e quem é vítima desses atos acaba tendo que arranjar mecanismos de autodefesa, e aí surge a necessidade também de uma legislação específica para o caso, para justamente aumentar a pena, para justamente fazer com que uma pessoa pense duas vezes antes de praticar aquele crime. Porque se aproveitar de uma pessoa alcoolizada é uma coisa que normalmente as pessoas falam, ah, não tem dono e etc. Não é assim. Não é assim. Aí tem um caso lá que o Oi Rodrigo,
Quem entendeu a referência vai saber. O cara falou lá que teve uma sentença que o de bêbado não tem dono e etc. Não foi bem assim. Porque no caso, naquele caso específico, o que aconteceu? Teve um cara que ele foi para uma orgia com outras 3 pessoas. E ele estava nessa orgia e tudo mais, e um cara foi e pegou ele, eles beberam, um cara foi e pegou ele e tudo mais. No dia seguinte, quando ele se deu conta, ele falou: opa, eu não queria isso, não era assim. Mas a proposta de onde ele estava indo, o que ele estava fazendo e as circunstâncias apresentadas mostraram que houve consentimento. Então, quando houver um caso desses, o que a gente analisa? Se houve consentimento. É a partir daí que a gente analisa as coisas. E é isso que a gente tem também na nossa vida, né? A gente tem que tomar essa atitude de que aquilo que acontece, se seja homem, mulher, não binário, o que acontece tem que haver o consentimento. Se não há o consentimento, tá errado. Entende? Quando um coloca a sua vontade sobre o outro e não há consentimento sobre isso, tá muito errado. Então, esse caso do Robinho entra numa situação de que vai virar um exemplo para outras situações. O caso da Mari Ferrer, por exemplo, que vocês estavam me pedindo para falar, o que aconteceu no caso dela? As câmeras foram ocultadas. Uma casa noturna gigantesca escondeu as câmeras ou disse que não, perdeu as gravações. Por que você acha que isso aconteceu? Como é que vocês acham que isso aconteceu? Né? Então, tem esses questionamentos. E aí a pessoa ela é atacada, acusada, suspeitada. Basicamente, vai ter que repetir o julgamento dele no Brasil. Né? Então, o julgamento, mas a questão é do procedimento para homologação da sentença. Então, é um processo de homologação. Vai ter que acontecer. Mas aí vai, obviamente, seguir um curso diferente, porque é para homologar, tá certo? Homologar. E no caso, lá na Itália, foi garantido o contraditório a ele. Foi dado a ele os elementos para provar a sua inocência, etc. Então, nesse caso, o que vai acontecer agora? Vai haver um trâmite da justiça italiana encaminhando para a justiça brasileira para que isso aconteça. Inclusive, uma coisa que aconteceu, e eu achei bem interessante, é que a jovem, ela foi, como eu posso falar para vocês, ela ficou tão indignada com essa situação que ela acabou estudando direito. E ela quer ajudar outras pessoas que passaram e passam por isso. Então, isso é muito importante. Inclusive, se vocês passarem por alguma coisa, precisarem de orientação, tem o asterisco 100 que pode ajudar, tá? O 190 para uma emergência, mas quer conversar, precisa de alguma ajuda, o asterisco 100 ajuda, sabe? Olha só, e se os dois estiverem bem bêbados, tem crime? Então, foi aquilo que eu te falei. Como é que a gente pega essa situação? A gente faz o seguinte: se as duas pessoas elas estão ficando e etc, e aí estão bebendo, e elas estão se curtindo, e aí acontece, beleza. A questão é sempre do consentimento, tá certo? Obviamente que se ambas ficam bêbadas a ponto de não terem ciência dos próprios atos, aí é um caso mais complicado. Aí vai ter que ser analisado de uma forma bem específica. É por isso que é importante haver uma certa sobriedade. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que o que eles fazem, por exemplo, quando um fica bêbado, o outro não bebe. Então, um controla um pouco a situação do outro, mas obviamente que eles têm uma sintonia. Mas a questão é, tudo é analisado caso a caso, tá certo? Mas o importante é, você começa a analisar a possibilidade de um crime quando não há o consentimento ou a pessoa não tem a capacidade de dar o consentimento. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que tomou muito remédio, ela pode estar em uma condição física que ela não possa responder por ela. Entende?
Isso é importante saber. Então, consentimento é muito importante sobre isso, tá?